Participação de João Guilherme Penteado da Apollo Investimentos, que nos abre os olhos trazendo informações sobre investimentos. Hoje a gente quer conversar com você, João, sobre a questão. Vamos lá, vamos falar de inflação. Inflação é um assunto complicado, mas importantíssimo que a gente fale sobre ele, né? Logicamente, uma previsão de inflação de 3,87 para o ano. Isso interfere de forma positiva, negativa, atrapalha, ajuda? Como é que isso interfere no mundo do investimento dos negócios? Tá. Bem, a inflação, que nada mais é do que IPCA, é a perda do poder de compra do dinheiro, né? O que a gente vê normalmente como a alta generalizada dos preços. Quanto maior a inflação, pior, porque menos dinheiro você vai ter real, né? Porque a inflação vai reduzindo o teu poder de compra. Verdade. Nos últimos anos, a gente chegou a ter uma inflação de quase 11% no IPCA, que é a medida oficial. Para esse ano, existe a expectativa de que fique abaixo de 3,9%. Isso é muito positivo. Fazia muitos anos que no Brasil a gente não tinha uma constância de inflação baixa, como aconteceram aí nos últimos anos, no ano passado, e agora vai acontecer nesse. Isso favorece muito a economia, porque faz com que haja uma necessidade de juro mais baixo. Então, tende a manter o juro baixo, que a gente vive hoje de taxa Selic baixa, e isso fortalece a economia real, né? O pessoal passa a gastar mais, passa a gerar emprego e assim sucessivamente. João, você falou interessante esse termo que se colocou, juro baixo. As pessoas têm a impressão, pelo menos quem não é tão afeito, né, a essas questões financeiras e a economia em geral, de que o juro baixo significa não estou ganhando nada. Não é assim? Não necessariamente, porque você tem que avaliar qual é o juro real da sua aplicação. O que é o juro real? É o quanto você ganhou no juro bruto descontado a inflação. Então, se a gente tem, por exemplo, a 2015, a inflação terminou o ano próximo a 11% e a gente tinha um juro de 14%, foi 2015 ou 2016. Então, se você investia, ganhava 1% ao mês, no final das contas, tirando o IR, não pagava a inflação. Então, as pessoas tinham uma falsa percepção de que estavam ganhando dinheiro. Não estavam. Hoje o juro é 6,5%, mas a inflação está abaixo de 4%. Se tirar IR, ainda assim sobra alguma coisa. Então, na prática, uma aplicação de CDB, por exemplo, hoje é melhor do que a de 3 anos atrás, quando o juro era de 14% ao ano. Tá certo. Bom, e numa situação, então, como nós estamos vendo para esse ano, no passado sendo de uma inflação que vem baixando, qual é o melhor cenário para investimento, onde investir, como investir? Bem, um cenário de inflação baixa e que, por consequência, traz juro baixo, abre espaço para ativos de renda variável. Por exemplo, fica mais fácil para as empresas, fica mais barato elas tomarem crédito, investirem em seu negócio e ganhar mais do que o custo do crédito. Então, o custo de capital das empresas baixa, isso favorece os investimentos, gera emprego e as ações tendem a performar melhor em cenários de juro baixo. Qual é a situação real, então, do Brasil hoje? Essa perspectiva de que a inflação permaneça baixa, ela deve realmente se configurar ou existe possibilidade de mudança nesse cenário ainda? Tá, a gente tem o mesmo... Tipo assim, dá para a gente acreditar? Dá, né? Dá, mas a gente tem como fator de risco a mesma coisa dos últimos 2 anos, reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, existe a tendência de uma inflação e juro baixo por muito tempo no Brasil. Sem reforma da Previdência, isso daí vai ser temporário, vai ser voo de galinha, né? Inclusive a retomada da atividade econômica. Dá um pulo, retoma um pouco e depois cai de volta e vai para o buraco. Portanto, tendo reforma da Previdência, a gente deve sim ter manutenção de juro baixo, inflação baixa e retomada da atividade por bastante tempo. Então, a gente ainda passa hoje, por isso que vem já há alguns anos segurando essa retomada, que são as reformas, e a principal delas, a reforma da Previdência. Isso Se mesmo. não acontecer isso, o cenário econômico não piora, porque a gente tem um rombo fiscal, né? O governo deve muito dinheiro. Então, até o juro baixo favorece o governo nas rolagens de dívidas, faz com que eles paguem menos pelo endividamento. Só que a gente tem que corrigir a trajetória do endividamento, que hoje é crescente. Hoje, cada ano, cada mês que passa, o governo deve cada vez mais. E a reforma da Previdência é a solução para isso. Portanto,
a gente tem também na economia, além dessa questão da reforma da Previdência, que é crucial para o bom andamento do país, a gente tem um índice de vacância muito grande, economicamente falando. Você tem ali os imóveis ainda com bastante vacância, os comerciais, a indústria com capacidade ociosa. Então, isso tudo deve retomar sem gerar pressão inflacionária. Então, a gente deve ter, ao longo de 2019, um ano bom de retomada econômica, mas sem gerar essa pressão inflacionária, o que faz com que possa ser negociada a reforma da Previdência com um certo alívio ao longo do ano, para que a partir do ano que vem ela seja a condição de manutenção dessa inflação baixa, juro baixo e economia nos eixos. Você acredita que essa negociação da reforma da Previdência ela pode se estender até segundo semestre? Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que inicia-se a negociação agora, nos próximos meses, mas que só haja aprovação lá por setembro. Tá? Isso seria a mudança de um cenário, então, para o ano que vem, na verdade? Na prática, sim. Claro que assim, o mercado precifica, né, ele bota no preço a expectativa. Então, se hoje existe uma expectativa de aprovação da reforma, então as ações já estão subindo, existe uma perspectiva de baixa inflação e baixo cenário de juros. Por exemplo, o Grupo Itaú, através da sua área de análise, divulgou um relatório que vê a taxa Selic a 5,5% ao ano, caso a aprovação da reforma da Previdência aconteça de forma satisfatória. O que é isso? Ter uma reforma de verdade e não um remendo. Então, existe até espaço para redução ainda maior da inflação e da taxa de juros, caso o Brasil entre nos eixos. Não seria exatamente uma questão de investimento monetário, financeiro, mas em vez da minha pergunta agora é assim, João, as empresas, né, dentro desse cenário que você está desenhando, acaba sendo um bom momento para, principalmente, a indústria investir? Sim. Sim, com toda certeza. Tá? A indústria no Brasil, como eu comentei, tem capacidade ociosa, então está retomando as atividades, e como existe uma expectativa positiva na economia, as pessoas, inclusive o índice de expectativas, que é medido pela GV, hoje bate recorde. Desde 2012 a gente não tinha um ambiente econômico tão favorável em situação futura, né? A situação atual ainda não é das melhores, mas já existe uma expectativa do consumidor muito boa com relação ao futuro. Isso faz com que ele gaste mais dinheiro, que ele tenha uma certa tranquilidade com relação ao seu futuro financeiro. E isso movimenta a economia. Então, tendo o juro baixo, inflação baixa, facilita o crédito fica barato para a empresa. Então, a empresa pode pegar dinheiro barato, investir para expandir sua atuação, e ter a consciência de que as pessoas esperam sim ter produtos à disposição para comprar. Então isso é um ciclo virtuoso. Isso é bacana, porque a gente sabe que quando a indústria investe, ela investe por longo prazo, né? Sim, formação de capital. E o Brasil veio por um processo nos últimos 5 anos de perda de formação de capital. Então a nossa indústria de bens de capital, que são os bens que geram dinheiro, né? Por exemplo, maquinário agrícola, etc., encolheu em 50% nos últimos 5, 6 anos. Então, existe um longo trajeto para que a gente retome isso daí, e também esse modelo de concessão, de privatizações, que está trazendo muito dinheiro, principalmente para concessão rodoviária, portos, aeroportos, ferrovias, etc., faz muito sentido, porque reforça a infraestrutura brasileira, que é um gargalo muito sério nosso. Então, a indústria só vai conseguir crescer se a gente consertar realmente esse gargalo. Então, assim, aparentemente, o Brasil está caminhando nos eixos, ou voltando para os eixos em muitas áreas simultaneamente. Tá? Por isso que está sendo bem visto o país como uma das potenciais economias que mais deve crescer nos próximos anos pelos investidores estrangeiros. Muito bem, 11 horas da manhã, João Guilherme Penteado, muito obrigado mais uma vez por tua participação conosco, por todas essas dicas. Segunda-feira que vem a gente se encontra. Isso, eu que agradeço. Tá? Dúvidas, podem entrar em contato com o WhatsApp da CBN, podem entrar em contato conosco através do nosso site ou WhatsApp. E segunda-feira estamos aí de volta. Tá joia. Muito obrigado. 11 horas da manhã.